Você sabe que hoje a gente vai começar a preparação para o nosso projeto de vida. Vocês vão receber domingo que vem um papelzinho só para você escrever, amém? Aquilo que é o seu projeto de vida para Deus. E a gente vai falar alguma coisa sobre como é que a gente faz, né? Tem pessoas que acreditam que as coisas acontecem seguindo exatamente essa linha, outros acham que não, que já estão debaixo de uma promessa, e existe aqueles que têm resistência a isso. Mas de uma forma ou de outra, a gente entende que tudo aquilo que você faz com um propósito de se aproximar de Deus com respeito às necessidades que nós temos, eu creio que Deus compreende isso como uma busca. E nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso, para poder motivar vocês a se colocarem na mão de Deus e acreditarem que aquilo que vocês podem pedir como um projeto de Deus para a sua vida, não tenha dúvida que Deus é um realizador de sonhos. Ele é um realizador de sonhos. E quando você fala, que você se apresenta e que você de fato diz o que você quer, que você é específico, é uma das coisas que Deus se agrada muito, porque todas as vezes que Ele deu bênçãos para as pessoas, Ele pediu que essas pessoas fossem específicas, mesmo sabendo da necessidade delas. Tem o caso do cego de Jericó, que Jesus chegou e perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Ele falou: eu quero voltar a enxergar. Aí Jesus disse: então enxerga. O que prova então que havia uma necessidade que Jesus, por ser Deus, conhecia, mas não impediu ele de perguntar o que ele queria. E outras passagens da Bíblia, como da cura daquele paralítico, que Jesus chegou lá para curá-lo, e Jesus fez uma pergunta para ele, né? E essa pergunta parecia uma pergunta sem sentido, né? Jesus perguntou: tu queres ser curado? Ele falou: como? Se eu estou aqui, mas eu estou em desvantagem, sempre alguém desce do tanque primeiro que eu. E Jesus foi e realmente mandou: então tá bem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, diz a Bíblia. Quando Jesus falou isso, o homem levantou-se e foi para casa curado. Então a gente percebe que Deus provoca a gente a sonhar. Quando você lê a Bíblia, são vários textos que Deus provocou os seus servos a sonhar. Fez o Abraão, provocou ele para sonhar bastante, até receber a resposta de Deus, e assim por diante. Sonhe. E eu quero falar de um sonho realizado nesta noite, que está na Bíblia. Amém? Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana, e com o quê? Amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só, ela estava com a alma amargurada, estava para baixo, ela estava se sentindo a pior das mulheres, ela estava com baixa autoestima, ela estava sofrendo por causa de um sonho que ela tinha que não se realizava na vida dela. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente ou misericordiamente a tua misericórdia atentar para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela disse assim. É até aí, né? Não passará navalha. Amém? Podemos assentar, vou explicar para vocês. Amém? Vejam bem, existia uma mulher que morava em uma determinada região de Israel, que ela estava muito frustrada. A frustração havia tomado conta do coração dela, da alma dela, e a razão pela qual ela estava tendo essa frustração era porque ela não estava conseguindo dar um filho para o marido dela. E naquela época, uma mulher, quando ela não podia ter filhos, ela era muito discriminada religiosamente falando, ela era discriminada socialmente falando, porque para muitos a mulher perdia totalmente a sua função quando ela não podia gerar, quando ela não podia ter filhos. E isso então gerava um complexo de inferioridade a qualquer mulher
que gerava sofrimento profundo, o fato então dela não poder ser mãe e, acima de tudo, por não poder garantir a descendência do homem que de repente a escolheu para viver ao seu lado. E estava acontecendo isso com essa mulher. E quando a mulher não podia realmente atender o homem nesse quesito, o homem podia simplesmente abandoná-la pela cultura e pelas regras do lugar, podia simplesmente pedir divórcio a ela e poderia simplesmente ter a liberdade de poder se separar dela unicamente porque ela não conseguia exercer exatamente essa função que era necessária para os homens naquela época, principalmente para poder preservar a sua descendência. E essa mulher era casada com um sujeito chamado Eucana. Ele era apaixonadíssimo por ela. Ela era a mulher da vida dele. Apesar dela ter esse tipo de dificuldade, mas para ele aquilo ali não estava contando muito, porque ele também poderia arranjar uma outra mulher para ter filhos, como realmente ele arranjou. Ele arranjou uma outra para poder simplesmente dar garantia da descendência dele. E essa mulher que ele arranjou se chamava Penina, e ela ficou com ele para poder garantir exatamente a perpetuação do nome dele, mas ela começou simplesmente a humilhar a Ana. Gerou então lá uma situação de ciúme, porque ela sabia que ela estava na vida do Eucana para poder garantir e perpetuar exatamente a sua descendência, mas ela, no entanto, sabia também que o Eucana era apaixonado pela Ana, era a Ana que ele amava. E isso começou a gerar um constrangimento para Ana, porque a mulher, a outra que dava os filhos para ele, que já tinha dado alguns filhos para ele, aproveitava para poder humilhar a Ana. Ela humilhava a Ana, ela dizia palavras que ajudavam a Ana a ficar mais para baixo ainda. Ela realmente ficava tripudiando em cima da impossibilidade dela não poder ser mãe, e ela tomava atitudes de humilhação, como se demonstrando totalmente superior a Ana, unicamente porque a Ana não podia dar um filho ao seu marido. E aquela era uma situação de muito sofrimento, principalmente da Ana, que começou a ficar amargurada de alma. Quando é que você fica amargurado de alma? Quando você está dominado por uma profunda frustração. Quando você está frustrado, quando você não consegue, quando você se sente inferiorizado diante de qualquer situação, e que essa situação estabelece um estado de humilhação para qualquer um de nós, a tristeza vem e toma conta da alma, toma conta do nosso coração, a vida perde a sua doçura e, na verdade, a pessoa começa a viver uma situação de muita angústia, de muita tristeza por conta de determinadas impossibilidades da vida. E pior é quando você percebe que você não tem muita coisa para fazer para poder mudar uma situação. Quando você praticamente está impossibilitado de mudar uma realidade. Você tenta conviver com essas impossibilidades, mas ainda que você tente viver e tente se adaptar a algo que você imagina que você não consegue ou que você não tem acesso, mas isso não vai deixar de trabalhar na sua mente, trabalhar exatamente em você, e causando esse sentimento não somente de impossibilidade, mas gerando dentro de você, acima de tudo, um sentimento de frustração. E diz a palavra que ela estava para baixo, ela estava amargurada. E todo ano eles iam procurar a cidade de Silo, onde tinha um tabernáculo, para poder fazer as suas ofertas para Deus. Eram pessoas que acreditavam em Deus, ela acreditava também, e ela ia para o templo com o seu marido. Quando chegava lá, eles iam oferecer os animais em sacrifício, e geralmente as porções eram dadas aos filhos, depois que eles faziam o sacrifício do animal. E diz a Bíblia que o Eucana, para tentar acalmá-la, ele dava para ela uma porção dobrada da carne dos animais que ele sacrificava. Mas aquilo não resolvia o problema dela, só o fato de ser amada. Ela queria realmente devolver a ele tanto carinho, tanto amor, e ainda precisava dar um filho a ele.
E ele dizia para ela assim: olha, Ana, não fica assim não. Diz a Bíblia que ele falava: para mim você é mais importante do que 10 filhos. O importante é que eu amo você. Mas ela tinha algo que para ela estava incompleto. Quando foi esse ano, eles foram para o templo, lá para Silo, lá para o tabernáculo. E quando ela chegou lá, ela foi decidida a resolver essa questão com Deus. E para resolver essa questão com Deus, ela decidiu fazer exatamente um voto, diz a palavra de Deus, juntamente com um projeto pessoal da realização de um sonho. Ela resolveu compartilhar com Deus aquilo que ela sonhava, aquilo que ela desejava para si mesma, e além de ela compartilhar com Deus aquilo que ela sonhava, aquilo que ela desejava para si mesma, ela resolveu também completar tudo fazendo um voto, fazendo uma promessa para Deus, dizendo: olha, Senhor, eu vou estar atenta, se o Senhor me atender, o que eu vou fazer como resposta e como uma forma de dar ao Senhor uma maneira de corresponder à sua bondade comigo, a minha atitude vai ser essa. E o que eu quero do Senhor é um filho, ela falou para Deus. E se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele para o Senhor, nem vou ficar com ele. E ele vai ser um menino consagrado ao Senhor. Na cabeça dele não vai passar navalha, quer dizer que ele seria consagrado. Geralmente as pessoas faziam um voto de nazireado, deixavam o cabelo crescer, e esses votos que as pessoas consagradas faziam não lhes permitiam cortar o cabelo, como era o caso do Sansão. E ela disse: eu vou entregar ele totalmente para o Senhor. Mas eu quero que o Senhor acabe com a minha vergonha, com o meu opróbrio, me dando uma resposta. E esse é o meu sonho, é o meu desejo e é o meu projeto pessoal, emocional, e o meu projeto de esposa é esse: eu quero ter um filho. E ela chegou no tabernáculo, se jogou no chão e começou a falar com Deus. Começou a chorar muito, mas chorar e a falar balbuciando com as suas palavras, sem falar alto, mas era uma questão tão pessoal entre ela e Deus, que ela ficou ali como que balbuciando as palavras que não eram bem audíveis, porque só ela estava ali na sua dor, na sua tristeza, na sua angústia, no seu desespero. Se jogou no chão e ficou lá chorando. E o sacerdote chamado Eli viu ela naquela situação. Ele olhou para ela e viu ela ali jogada no chão, chorando muito, balbuciando palavras que ele não entendeu. Ele fez uma leitura errada da situação. A Bíblia diz que ele pensou que ela estava bêbada, pensou que ela tinha bebido, que ela estava embriagada. Ele olhou para ela e disse assim para ela: te aparta desse vinho, ó mulher. Falou para ela. Ela também não disse nada. Ela acabou, fez o voto, falou com Deus naquele choro, apresentou seu projeto pessoal. O projeto de vida dela estava ligado exatamente ao fato de ter um filho. E quando ela apresentou esse projeto para Deus, ela saiu dali e foi embora para a casa dela. Eles moravam num lugar um pouco distante. E quando chegou lá, ela teve um relacionamento com o marido dela. E ela ficou grávida. Ela ficou grávida, teve uma criança. E depois que ela teve a criança, ela não voltou alguns anos lá no lugar onde o sacerdote ficava, porque ela esperou o menino desmamar. Quando o menino desmamou, mais ou menos com 3 anos de idade, ela foi para o templo. Quando ela chegou lá no templo, o sacerdote estava lá. Ela conversou com o sacerdote, que era o pastor do lugar, e disse: olha, naquele dia que o senhor achava que eu estava bêbada, eu não estava. Por essa criança orava eu, ela disse. Eu estava orando por essa criança. E Deus me deu o menino que eu estava pedindo naquele dia que eu estava orando. E agora eu vim aqui entregar no templo
porque eu fiz um voto a Deus que esse menino ia se criar aqui dentro do templo, que eu só queria tê-lo e entregá-lo para Deus. E ela foi, entregou aquela criança ali no templo, e aquele menino passou a morar no templo, ou morar no tabernáculo, melhor dizendo, que ainda não era templo, era só um tabernáculo. O menino passou a morar no tabernáculo, naquela tenda, juntamente com um sacerdote chamado Eli, e esse menino se tornou o profeta Samuel, que a gente tanto conhece na Bíblia. Tornou-se o profeta Samuel e tornou-se o último juiz de Israel. Tornou-se um homem poderoso, depois que ela fez aquele voto com Deus e apresentou para Deus o seu projeto pessoal, que passava exatamente por ter um filho, uma criança que ela estava impossibilitada de ter, e Deus veio e concedeu a realização daquele projeto pessoal, daquele sonho da vida dela. Diga a glória a Deus. Eu estou pregando isso para dizer para vocês que Deus é um realizador de sonhos, que você pode se apresentar a Ele com muita fé e acreditando naquilo que Ele é capaz de fazer por você, que Ele cria possibilidades. Ele cria realmente a possibilidade de coisas inimagináveis da sua própria vida, ou coisas que de repente você possa achar muito difícil de poder se concretizar na sua vida. Com a ajuda de Deus, todas as coisas se tornam possíveis, porque Ele torna-se então exatamente o nosso ajudador dentro do nosso desejo e da nossa vontade de realizar determinados sonhos. Digam glória a Deus. Vamos ler alguns versos que eu achei interessante compartilhar com vocês. Digam comigo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? A resposta certa da tua boca vem de Deus. Você pode fazer plano, mas se não tiver essa parceria com Deus, tem planos que não são possíveis. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho sem a ajuda de Deus. Tem coisas que tornam-se praticamente impossível, porque precisa que Deus venha viabilizar determinadas realizações, determinados sonhos, porque tudo que você deseja, o que você almeja, você pode encontrar um dos obstáculos que às vezes a gente nem considera que são os principais obstáculos da vida de uma pessoa, que são os obstáculos espirituais. Por que eu digo isso para vocês? Porque baseado pela palavra, existem os obstáculos espirituais. Ações que se levantam para gerar impedimentos. Às vezes as pessoas são tão atacadas por essas forças espirituais que a Bíblia declara que existem, que geram travamento na vida das pessoas, que muitas vezes a pessoa é muito esforçada, é muito batalhadora. Ela é capaz de dar tudo de si em busca de um objetivo, e muitas vezes mesmo a força de vontade, mesmo a determinação, mesmo sendo uma pessoa focada, alguma coisa acontece que de repente a pessoa não consegue chegar em lugar nenhum. Todas as vezes que você avalia uma situação de alguém que não é preguiçoso, de alguém que é batalhador, de alguém que luta pela sua própria vida, mas que na verdade ele nunca consegue chegar ao final de nada, parece que a sua vida sempre fica de alguma forma impedida ou atrapalhada pelo meio do caminho, nós entendemos que essas situações são situações geradas por impedimentos espirituais. Há situações que Deus tem que quebrar, e são situações que somente Ele tem o poder de fazer isso. Porque são impedimentos e situações de dificuldades que se geram exatamente no mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele provoca uma série de situações para poder gerar os impedimentos. Às vezes tem pessoas que são alvos de perseguições, muitas vezes por sentimentos ruins de outras pessoas, que dominados pelo sentimento de inveja, ficam o tempo todo gerando dificuldades. Às vezes são situações que travam na vida da pessoa
por coisas simples, às vezes por situações que se levantam até de formas inexplicáveis. E diante dessas situações, diante desses impedimentos realmente espirituais, a melhor coisa que você tem que fazer é exatamente se permitir esse tipo de parceria, se colocando na mão de alguém que está acima de toda e qualquer impossibilidade, que é capaz de simplesmente criar a possibilidade no meio de situações totalmente improváveis, que no caso é Deus. Por essa razão, no provérbio de Salomão está escrito isso, que você pode realmente fazer planos no seu coração, mas a resposta, ela sempre vai ser confirmada por Deus, porque Deus é que vai poder criar essa possibilidade, gerando simplesmente, fazendo com que todos os impedimentos, através do seu poder, sejam anulados, para que venha se concretizar aquilo que nós chamamos de bênção nas nossas vidas, que são as situações que vêm respaldado pelo Deus que você busca, que você acredita e que você realmente quer as suas respostas. Então tem momento que você tem que compartilhar com Deus, principalmente se você vem numa sequência de fracassos, se você vem numa sequência de impossibilidades, se você vem numa sequência de coisas que do nada dão errado, do nada dão para trás, e você de repente tem convivido com isso, é necessário você começar simplesmente a trazer Deus para a sua vida e fazer com que Ele tenha poder de influência sobre você, porque a palavra está dizendo que a resposta dos lábios sempre vem da maneira certa quando vem de Deus. Ana foi sábia. Talvez há anos ela estava com aquele problema, mas naquele dia ela tomou a decisão de ir até Deus, de expor um sonho, de expor um projeto que não se confirmava na vida dela, e quando ela compartilhou os impedimentos que existiam, até impedimentos biológicos talvez, ou físicos, foram corrigidos, porque Deus criou a possibilidade daquilo se tornar realidade. Mas tem um outro verso, no mesmo capítulo. Digam comigo: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Diga glória a Deus. A gente às vezes faz planos, a gente às vezes realmente planeja o caminho, mas é Deus que vai fazer você prosseguir. É Ele que não vai deixar você parar. Ele vai ajudar para que os seus passos prossigam e você não fique pelo meio do caminho. Então, diante de todas essas situações, de todas essas possibilidades, o que é que a gente pensa? Compartilhe com Deus os seus sonhos. Compartilhe com Deus os seus projetos pessoais. Se Deus estiver com você, dentro daquilo que você programa, planeja, o projeto que você tem tão pessoal, a realização de um sonho, se você procura exatamente colocá-lo dentro desse plano, desse projeto, eu afirmo a vocês que não tem como dar errado, porque Deus nunca perde. Ele sempre ganha, porque a Bíblia chama Ele de Todo-Poderoso. Então, nesta noite, não sei o que você vai falar para Ele, mas fale. Se apresente. Diga o que é que está no seu coração. Quais são os sonhos que estão permeando a tua alma? O que é que parece tão difícil para você, que você precisa da ajuda dele para poder ver a possibilidade da realização? Você compartilha, e Deus sabe o tempo de poder trabalhar essas coisas e fazer com que elas se realizem. Se você fizer esse tipo de colocação da sua vida para Deus e deixar que Ele venha tomar o direcionamento disso, tenha certeza, não tem como dar errado. Amém? Então, nesta noite, nós estamos começando, que todos esses domingos de dezembro, você possa
renovar para Deus aquilo que você precisa realmente apresentar para Ele, sem se esquecer. Não faça de qualquer jeito, mas se apresente, seja específico naquilo que você quer para você. Se apresente. É difícil Deus não realizar um sonho que a gente tem. Eu, quando falo isso, eu me lembro que essa forma específica de Deus resolver as coisas é interessante. Existia um pastor, esse pastor já morreu já, mas ele era o pastor da maior igreja do mundo, que fica na Coreia, em Seul. O nome desse pastor era Po Yong-Shu, depois ele mudou para David Yong-Shu, o nome desse pastor coreano. Ele se tornou pastor, ele era budista, se converteu ao cristianismo, e quando ele se converteu ao cristianismo, ele se tornou pastor numa época em que a Coreia era um país extremamente miserável. Tinha acabado a guerra da Coreia, ele conheceu Jesus nesse período. A Coreia estava em reconstrução depois que terminou a guerra, e todo mundo vivia muita dificuldade, e ele começou a pregar no meio dessa dificuldade toda, e as coisas pareciam que eram muito mais difíceis para poder realizar sonhos diante da precariedade da vida no lugar depois dessa guerra. E ele se converteu e se tornou pastor. E um dia ele começou a pedir para Deus uma coisa que era um projeto pessoal dele na época. Ele precisava, no projeto dele, ter uma cadeira, ele precisava ter uma mesa, e ele precisava ter uma bicicleta para ele poder sair, para poder evangelizar lá no lugar onde ele vivia. E ele vivia pedindo isso para Deus há muito tempo. Ele conta no livro dele que ele pedia para Deus isso, e há tempo que ele pedia, e ele não conseguia obter uma resposta. Aí um dia o Espírito Santo falou com ele, disse para ele que ele tinha que pedir, mas que ele tinha que ser mais específico naquilo que ele queria para ele, como um projeto pessoal, como alguma coisa que ele precisava, como um desejo dele. O Espírito Santo mandou ele perguntar, e disse ele que o Espírito Santo falou com ele e disse assim: "Ô Pô, como é que você me pede uma cadeira? Existe milhares de tipos de cadeira. Como é que você me pede uma mesa? Existe milhares de tipos de mesa." O Espírito Santo falou: "Como é que você me pede uma bicicleta? Existe milhares de tipos de bicicleta. Seja específico do que você quer." E ele contou que ele foi específico. Disse: "Senhor, o que eu quero é o seguinte: uma bicicleta inglesa, uma mesa com madeira das Filipinas e uma cadeira japonesa, que seja do Japão." Ele pegou, especificou o pedido para Deus, que era um sonho pessoal, que era um projeto de ter isso, mas ele não tinha acesso. Naquela época, depois da guerra, ele era um homem que ele conta que ele fazia os sermões dele sentado no chão, nesse livro. Inclusive, o livro é muito bom. Se você um dia quiser comprar, você compra. O nome do livro é A Quarta Dimensão do Espírito, é o nome do livro dele. Se você achar, você coloca aí mais ou menos o livro, só para as pessoas verem como é que é. A Quarta Dimensão do Espírito. Um livro ótimo, um livro que eu li mais ou menos umas 3 vezes. Porque contava não somente a experiência de um homem, ou seja, contava não somente a palavra de um homem, mas uma experiência que comprovadamente se confirmava na vida dele por aquilo que ele era. Ele morreu, eu acho que há uns 3 anos atrás, que ele faleceu. E se você for na Coreia, a igreja que tem lá, que é a igreja dele, Igreja do Evangelho Pleno é o nome. É uma igreja enorme, uma igreja com mais de 1 milhão de membros. É uma coisa assim absurda, não existe uma igreja de tal tamanho. E ele pegou, fez esse pedido para Deus, e o Espírito Santo falou para ele que aquilo ali estava sendo gerado para poder dar para ele. Como gerado? Às vezes você faz o pedido para Deus e Deus vai criar uma possibilidade ou uma situação para que aquilo se torne realidade na sua vida. O livro é esse aqui. Pode comprar que você vai gostar de ler esse livro aí. E vejam só o que aconteceu. Um dia,
um missionário americano que trabalhava na evangelização lá na Coreia, estava voltando para os Estados Unidos e tinha algumas coisas em casa que ele queria dar para alguém, que resolveu dar para ele. Chegou na casa dele e disse: o Chu, que era o nome dele, eu tenho lá em casa uma bicicleta para dar para você, que eu estou voltando para os Estados Unidos, uma mesa, e tenho também uma cadeira. Você vai apanhar lá em casa, que eu quero ofertar para você, porque eu estou indo de volta para os Estados Unidos. E ele foi lá, e quando ele apanhou tudo, ele conta no livro dele que ele foi ver, era uma bicicleta inglesa, uma mesa com madeira das Filipinas e uma cadeira japonesa. Baseado nisso, ele começou a entender que para você poder ter resposta de Deus, você tem que ser muito específico naquilo que você quer. Você não pode chegar e dizer: meu Deus, eu quero isso, de qualquer jeito. Você tem que chegar e dizer: meu Deus, eu quero isso, e você detalhar o que se faz o sonho. Ele falou que isso ele aprendeu com Deus, que ele passou a ensinar para as pessoas: seja específico naquilo que você quer. E ele contou que um dia, no livro, vou contar o livro todinho para você, né? Mas vou contar mais uma experiência do livro. Um dia ele foi pregar nos Estados Unidos, e quando ele chegou lá nos Estados Unidos, o pastor que estava lá disse: eu não quero que você fique constrangido, mas tem uma irmã aqui na igreja que vai falar com você. Todo pregador que vem aqui, quando ele termina de pregar, ela aborda a pessoa e começa a falar o que ela, para a pessoa orar por ela, para dizer o que ela quer, que é o sonho dela, o desejo dela, que ela não realizou ainda. Aí ele: tá bom, sei, tudo bem. Não demorou muito, que ele acabou de pregar, essa irmã veio: quero falar com o senhor. Ele falou: o que é que você quer falar? Ela falou: eu quero um marido. Ela falou: eu não quero morrer solteiro, eu quero me casar. E eu estou orando a Deus há muito tempo, e esse marido não chegou. Todo pastor que vem aqui, eu peço para ele orar, e nada de Deus mandar um marido. Aí Deus disse: como é que você quer o seu marido? Sei lá, o marido que Deus mande para mim. Ele disse: não, não é assim. Ele falou: você tem que ser específico naquilo que você vai falar para Deus. Ele conta numa experiência do livro, que ele pegou um papel e disse: vamos escrever aqui, como é que você quer esse homem? Você quer ele alto, baixo ou estatura mediana? Ela: alto. Então escreva aqui no papel: alto. Você quer que ele seja um sujeito esportivo, não esportivo? Eu quero que ele seja esportivo. Escreva: esportivo. E ela foi dando os dados, especificando tudo o que ela queria. Depois que ela preencheu um papel, que ele preencheu o papel para ela, ele pegou o papel, disse: tome, leve para casa esse papel. Você coloca na sua penteadeira. Todas as vezes que você for pentear seu cabelo, esse vai estar colado na penteadeira, e você vai dizer para Deus assim: Senhor, olha o pedido que eu te fiz. Faça isso, seja específica. E depois ele foi embora para a Coreia, ele conta. A história é verdadeira porque ele cita nomes, ele cita o nome do pastor onde isso aconteceu, cita a igreja do pastor onde ele foi pregado nos Estados Unidos. Depois de alguns anos ele voltou nessa mesma igreja para fazer uma conferência lá. Quando ele voltou lá para fazer a conferência, quando terminou o culto, a moça veio falar com ele acompanhado de um rapaz. E o rapaz que ela trazia ao lado, que era o esposo dela, era exatamente da forma como ela havia pedido naquele dia, no seu pedido específico. Amém? Vejam só, às vezes temos que ser específicos. E é tão verdade que Jesus, quando curava alguém, ele perguntava: o que é que tu queres? E a pessoa falava: eu quero isso, assim, 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 assim. E Jesus: então que se confirme na tua vida, que nesta noite, que você se anime em fazer o seu projeto de vida, o seu pedido, que você se anime em fazer isso, e que você deixe aqui no altar da igreja. Depois que você preencher, você vai receber domingo que vem um prospectozinho para você fazer um pedido a Deus sobre a tua família, fazer um pedido profissional, fazer um pedido de ordem familiar. O pedido que você quiser fazer vai estar nesse papelzinho. Você vai escrever e vai esperar. Mas não esqueça, não pegue o papel: eu já fiz o pedido, deixa lá. Continue orando, continue apresentando: Deus, olha o que eu falei para o Senhor. E no final do ano vamos ver se Deus não vai tornar realidade aquilo que você pediu. Amém?
O que não pode ser é pedido de tolo, porque tem pedido que Deus não atende, quando a gente pede mal. Mas faça um pedido coerente, que seja para resolver realmente uma necessidade sua. E Deus sempre está disponível para abençoar e para direcionar os teus passos. Amém? Que Deus te abençoe.